bênção, de presença do céu neste lugar, amém? Você também está sentindo assim? Louvado seja Deus. Pode se sentar. Essa semana Deus ministrou algo no meu coração. E a minha oração foi que eu consiga transmitir também a você o que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Obrigado ao Ministério de Louvor. Queria que você fechasse seus olhos e pedisse que o Espírito Santo falasse com você essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós vamos ler Tua palavra e vamos meditar na Tua palavra. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, que o Senhor torne nosso coração como uma terra boa e fértil, para recebermos a Tua palavra essa noite. A minha oração, Senhor, é que, da mesma forma que o Senhor falou no meu coração, o Senhor possa me usar para falar ao coração dos Teus filhos e filhas. Que, da mesma forma que o Senhor impactou o meu coração, eles também possam ser impactados. Que haja uma sincronia dos céus essa noite aqui nas nossas vidas. Eu oro aqui para que todas as distrações caiam e o Teu Santo Espírito possa ecoar de forma plena essa noite. Nós dependemos de Ti completamente. Em nome de Jesus. Amém. Adorador autêntico. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Domingo passado eu tinha planejado uma outra mensagem que está pronta. Mas o Espírito Santo me conduziu. Meu Deus, me ajuda. Nessa direção que eu vou repartir com você. Uma outra oportunidade, eu ministro sobre essa outra palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Mas hoje eu quero compartilhar com você sobre adorador autêntico. Adorador autêntico. Você pode repetir comigo? Adorador autêntico. A construção do altar. Levítico capítulo 16, capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos juntos? Vamos juntos? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Amém. Há uma palavra de Deus liberada sobre nós, de que o fogo dele, o fogo dos céus, não
cessará. O texto que nós vamos pensar sobre ser o adorador autêntico é Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao versículo 21. Eu vou pedir o Gabriel para projetar, porque é um texto muito longo, eu não quis colocar tudo aí no PowerPoint para você. Vamos direto para a Bíblia e nós vamos fazer a leitura desse texto, e eu quero ler o texto inteiro com você. Diz assim a palavra do Senhor: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo. Só para abrir parênteses, essa é uma das 366 vezes que aparece na Bíblia, não tenha medo. Essa é uma delas. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Dá para fazer umas 10 mensagens pelo menos aqui. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual com 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos os animais, cortou pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Verso 17: quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos quenezeus, dos queneus, dos cadmoneus, dos heteus,
amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Como saberei que eu hei de herdar essa herança? Essa foi a pergunta no coração de Abraão. Como saberei que eu viverei o cumprimento da tua promessa na minha vida? Talvez seja essa a mesma pergunta que está também no seu coração. Durante essa semana, essa pergunta permeou o meu coração quase que todos os dias, diante do desafio e da decisão que eu tive que tomar essa semana. Queridos, eu fiz questão de escrever, porque a riqueza de detalhes que eu quero compartilhar com você, eu não quero perder nada. Como Deus falou no meu coração, eu quero falar também. E quero que Ele fale no seu coração. Nós estamos vendo aqui um grande exemplo. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, um dos homens que andou com Deus, e um homem de alianças com Deus. Esse homem, ele tinha uma intimidade com Deus e tinha um entendimento de um código de honra, de um código de aliança, de um código de lealdade. Esse homem recebeu uma direção de Deus para que saísse da sua terra e fosse para a terra que ele não conhecia. Ele confiou na palavra do Senhor, na direção dada pelo Senhor, e seguiu na direção que o Senhor havia apontado. Esse homem, mesmo antes da instituição da lei de Moisés sobre dízimos e tudo mais, ele dizimou, ele ofertou, ele procurou alguém que era superior a ele e dizimou na vida de Melquisedeque para ser abençoado, e fez uma aliança com Deus. Abraão é um exemplo em vários sentidos para nós, para que nós possamos aprender vários fundamentos importantes. E diga-se de passagem que a casa, ela tem que estar firmada sobre fundamento correto. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu penso, mas é sobre as bases que são estabelecidas por Deus para a minha vida, para a minha família. Aqui nós temos um entendimento de algo muito profundo, a meu ver, porque Abraão falou assim: olha, o Senhor disse que fará todas essas coisas, o Senhor disse que me dará o herdeiro. Se você ler o texto, ele fala pelo menos 2 vezes ou 3 sobre aliança. Eu quero dizer para você que um filho autêntico, ele não nega a herança. Eu quero repetir, que você entenda isso. Um filho legítimo, um filho autêntico, ele não nega a herança, porque ele sabe o valor que está sendo confiado a ele. Um filho autêntico não rejeita a herança que o pai quer dar a ele. Nenhum filho autêntico faz isso. Nós estamos essa noite aqui diante de filhos autênticos de Deus, amém? Amém. Você se percebe, você se reconhece como um filho, como uma filha autêntica de Deus? Amém. E o que Deus tem para filhos autênticos é herança. Você crê nisso? Amém. Aleluia. O que Deus tem para filhos autênticos é herança. Você se reconhece nesse lugar? Eu digo a Deus sim e amém, porque eu me percebo e me reconheço como um filho autêntico. Eu não sou órfão, eu não sou bastardo. Eu tenho um pai, e meu pai é o meu Deus. E o que ele tem para mim, o que ele tem para você é herança. Agora note bem, ele tem herança, mas o filho só acessa a herança no posicionamento correto como filiação.
desperdiça as suas dádivas. Você pode repetir comigo? Deus não desperdiça suas dádivas. Portanto, para eu acessar a herança, eu tenho que estar preparado para receber essa herança. A palavra de Deus nos diz em Gálatas: se o herdeiro for um menino, nada difere de um escravo. Meninos aqui no sentido de imaturidade, de preparação espiritual, não herdam as heranças espirituais. Você consegue entender o impacto disso? Será que faz sentido para você como fez para mim? Menino não tem acesso à herança. Menino aqui não difere de escravo, escravo não tem herança. A única forma que eu tenho de acessar a herança é me tornar maduro no lugar de filiação, de paternidade de Deus, é me posicionar no lugar de filho e filha amada de Deus. Sabia que ser filho, se perceber como filho, se reconhecer como filho, agir como filho, é a evidência de uma maturidade espiritual. Só se percebe filho de Deus quem tem maturidade espiritual. Criança não se vê assim. E criança não tem acesso à herança, porque criança vai desperdiçar as dádivas. Então Abraão estava ali, olhando a realidade dentro da tenda. Ele estava dentro da tenda. E o texto diz que Deus o conduziu para fora da tenda, fez ele olhar para os céus, para as estrelas, e fez ele lembrar das suas promessas. Ele creu. O texto diz que isso foi imputado como justiça. Ele creu sobre o filho dele, sobre a herança, Isaac, na sua vida. Quando Deus diz: eu vou dar um herdeiro, ele diz: eu creio, Senhor, eu creio. E isso lhe foi imputado como herança. Mas no segundo momento veio uma dúvida no seu coração, e ele diz: como vai acontecer? Eu quero entender. E quando ele teve uma dúvida, Deus disse para ele: você vai levantar um altar e vai oferecer para mim uma oferta. Preste atenção, porque o próprio Deus estava diante de Abraão. O próprio Deus conduziu Abraão para fora da tenda, do lugar que limitava a visão dele, e fez com que ele olhasse para o céu e para as estrelas. O próprio Deus fez isso. Eu quero te dizer essa noite: Deus quer nos conduzir para fora do local que diminui nossa visão, que opaca a nossa percepção espiritual, diminui nosso leque de visão de Deus. Deus quer nos empurrar para um local onde o nosso leque de visão possa ser ampliado. Dentro de uma tenda você só consegue enxergar o que está dentro da tenda. Fora da tenda você consegue enxergar para além dos seus limites. E Deus quer que nós tenhamos na nossa vida uma visão para além dos nossos limites. Eu preciso que você entenda isso. Não é sobre como você vê, é sobre como Deus quer te mostrar. Saia da tenda e olhe para o céu, porque o céu não tem limites. Enquanto nós estamos na tenda, nós estamos paralisados por limites que nós mesmos construímos. Mas quando seguimos a direção dada por Deus e saímos do lugar de limitação, nós conseguimos contemplar o que Deus quer que nós enxerguemos.
quer levar você, como filho dele, para um lugar onde você consiga ver as promessas dele para a sua vida. Sai da tenda, sai do seu quadrado, sai dos seus limites e vá para o limite de Deus. Deus tira os olhos de Abraão da terra e coloca os olhos dele no céu. Tudo que você olha na terra tem limite. Tudo que os seus olhos enxergam na terra é perecível. Mas quando você olha para o céu, não tem limite. E é para além da razão humana. O salmista nos diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Você já parou para pensar por que o salmista chama você para olhar para o monte? Quando você olha para o monte, o que você enxerga? Olha para o cume do monte, o que você enxerga para além do cume? O céu. O céu é o seu limite. O céu é o meu limite. O céu é o seu lugar. O céu é o meu lugar. Amém. Olha para as estrelas. A primeira coisa que Deus faz comigo e com você, quando Ele precisa nos direcionar para o propósito dele, é tirar os nossos olhos das circunstâncias. O adorador autêntico, ele precisa tirar os olhos das circunstâncias. As circunstâncias é tudo que te limita, é tudo que te prende, é tudo que te cerceia, é tudo que te impede. Nós queremos condicionar as promessas que está para acontecer diante dos nossos limites, que temos que viver diante daquilo que nós enxergamos, baseado no que estamos vendo. Eu vou repetir isso. Nós temos a tendência de condicionar as promessas de Deus, aquilo que Deus nos prometeu, baseado naquilo que nós estamos enxergando. É por isso que você fica com medo, por isso que você fica preocupado, por isso que a angústia toma no seu coração, porque você está se guiando por aquilo que você vê, e aquele que é filho não foi chamado para criar pelo que vê, mas pelo que crê. O apóstolo Paulo diz que nós não somos guiados pelo que vemos, mas pelo que cremos. Cremos. Quando ouvimos a promessa e vemos e olhamos para o que estamos vivendo, muitas vezes não condiz com a realidade. Sabe o que acontece? Isso nos paralisa. Eu quase passei por isso essa semana. Obviamente, isso acontece porque o que Deus tem para nós é muito maior do que o que estamos vivendo hoje, do que o momento atual nos apresenta. Deus tem algo acima da realidade. Deixa eu te dizer uma coisa: uma realidade não pode mudar uma verdade. Eu vou repetir: uma realidade não pode mudar uma verdade. Deixa eu te mostrar como isso se apresenta nas nossas vidas. Uma verdade de Deus para nós é que nós somos filhos. Uma verdade de Deus para nós é que nós temos promessas. E a realidade não pode mudar essa verdade acerca da minha vida e da sua vida. Deus nos fez promessa de que o ano de 2024 nós vamos viver 5 em 1. 5 em 1. Nós estamos nos movendo numa palavra profética de Deus do
está vendo ou por aquilo que Deus falou? Lembra de Caleb? Caleb e Josué foram os únicos que se moveram pela promessa de Deus. E porque se moveram pela promessa de Deus, eles tiveram acesso à herança. Olha para cá, presta atenção. Quando eu me movimento pela promessa de Deus, eu vou acessar a minha herança. Se você se move pela promessa, você se move no lugar de filiação, no lugar de paternidade, no lugar de confiança. Há uma verdade de Deus para mim e para você. Temos herança para recebermos de Deus, amém? Amém. Eu tenho herança para receber de Deus. Eu tenho herança para receber de Deus. Você pode repetir isso? Eu tenho herança para receber de Deus. Amém. A sua palavra é fiel, verdadeira, ela não mente. Amém. Então deixa eu te dizer, as realidades que você viveu ou está vivendo não podem mudar a verdade de que você tem promessa para receber. A realidade está dizendo não, a realidade está dizendo não pode, a realidade está dizendo você não consegue, você é louco, mas eu não me movo pela realidade, eu me movo pela promessa. Uma verdade pode mudar a realidade. A realidade não pode mudar a verdade, mas a verdade ela pode mudar a realidade. Por que isso aqui? Essa verdade do entendimento de filho, essa verdade do entendimento de filiação, essa verdade do entendimento que há uma herança e uma promessa para mim e para você, vai mudar realidades por onde quer que nós passemos. Quando nós saímos da escola e viemos para cá, eu cansei de ouvir: você é louco, você é louco. Como que nós vamos pagar 16 mil reais de aluguel? Preste atenção, se você ainda não aprendeu, não é você que paga, é Deus que paga. Quando você se move na promessa de Deus, a verdade muda a realidade. Você precisa entender isso, pelo amor de Deus. Saia do lugar do natural e se move como um filho espiritual. Não é sobre os meus limites, é sobre Deus que não tem limites. Essa igreja é do pastor Lincoln, essa igreja é de Deus. Então por que você está com medo? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você precisa entender isso. Isso não é só para reviver, isso também é sobre sua vida. Isso é sobre você, isso é sobre os planos que Deus diz a seu respeito, isso sobre as palavras que Deus liberou sobre a sua vida, isso é sobre as promessas de Deus sobre você. Então o Senhor tira os olhos de Abraão da terra e diz: olhe para o céu, olhe para as estrelas, saia do lugar que está limitando você. Saia do natural. O natural não acessa o sobrenatural. O sobrenatural é acessado por fé. Então o Senhor tira os olhos de Abraão da terra e diz: olhe para os céus, olhe para as estrelas. Deus está dizendo: olhe para a promessa, mantenha os olhos naquilo que eu te disse. Eu quero chamar sua atenção para isso hoje. Coloque os seus olhos naquilo que Deus disse para você.
Sabe qual é o posicionamento? O posicionamento do céu. Sabe qual é o posicionamento do céu? Filiação, promessa, herança. Repita comigo. Filiação, promessa, herança. Mais uma vez. Filiação, promessa, herança. Essa é a verdade do céu. Posicionamento do céu, posicionamento do sobrenatural, posicionamento de confiança. Ande na terra, mas com o coração movido pelo céu. De novo, ande na terra com o coração movido pelo céu. Essa é a identidade do Filho de Deus. Eu não me guio pelo que eu vejo, eu me guio pelo que eu creio. Nessa ação, Deus está trazendo aos olhos de Abraão para o lugar correto, para a verdade acerca dele. Deixe de olhar para a realidade que diz para você não, você é limitado, você é incapaz. Olhe para as planilhas, seguir por elas. Deixa eu te falar uma coisa, nada contra você viver organizado, mas eu decido viver na planilha de Deus. E sabe por que eu decido viver na planilha de Deus? Porque tem 30 anos que deu certo, nunca deu errado, nunca. Todas as vezes que eu tentei controlar a Deus, aí sim eu dei com os burros na água. Todas as vezes que eu me envolvi por fé, Deus fez coisas extraordinárias. Eu estou ensinando a você o método do céu, a verdade do céu, o conceito do céu, a promessa do céu, a herança do céu. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A Bíblia diz que Deus usa as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes. Consegue entender qual é a verdade do céu? É para além do que você possa compreender e imaginar. Não dá para colocar na sua caixinha. Não tem como. Deixe de olhar para a sua realidade. Ela está contaminando seu coração. Olhe para a verdade. A promessa de Deus, ela o manterá vivo. Ela te manterá animado. Ela te manterá encorajado. Sabe qual é a promessa de Deus para mim e para você? Não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. O meu sustento vem da mão direita vitoriosa de Deus. Meus milagres vêm da mão vitoriosa de Deus. Os livramentos vêm da mão vitoriosa de Deus. O sucesso vem da mão vitoriosa de Deus. Minha saúde vem da mão vitoriosa de Deus. Meus recursos vêm da mão vitoriosa de Deus. Tudo que eu preciso vem da mão vitoriosa de Deus. Tudo que você precisa e necessita vem da mão vitoriosa de Deus. Essa é a verdade. Essa é a realidade que foi tocada pela verdade e que se tornou a realidade do céu. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Sabe o que Jeremias está dizendo? Olhe para a verdade, não olhe para a realidade. Um adorador autêntico, aquele que é capaz de tirar os olhos da circunstância e
e olhar para o lugar onde Deus está apontando todas as coisas. Amém. Essa noite eu quero convidar você para sair desse lugar, desse ambiente que te limita, desse ambiente que está te paralisando, desse ambiente que está angustiando você, que está adoecendo você. Essa noite eu convido você para vir para o lugar, o ambiente da verdade. E o ambiente da verdade é: eu sou um filho amado de Deus. Você pode dizer comigo? Eu sou um filho amado de Deus. Você, mulher, vai dizer filho. Vamos lá juntos? Eu sou um filho amado de Deus. Bem alto. Eu sou um filho amado de Deus. Essa é a verdade. Amém. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é o pai que não cuida bem de seus filhos? Deixa eu te lembrar do que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Se vocês, homens que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, amém, vos dará aquilo que você está pedindo. Vamos lembrar de novo. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Eu quero hoje desafiar você a sair daqui posicionado no lugar de filho, não apenas entendendo conceitualmente a sua paternidade, mas vivendo, se posicionando no lugar de um filho. Existe uma distância quilométrica entre você saber que você é filho e você viver como filho. Essa noite eu chamo você para viver como um filho, para se posicionar como um filho, para decidir como um filho, para escolher como um filho, para adorar como um filho, para cantar como um filho, para relacionar como um filho. Porque a única maneira de você acessar a herança é posicionar como um filho. Você não é órfão. Deus não te criou para isso. Um órfão, ele sempre está limitado. Um órfão está sempre paralisado. Um órfão vive num ambiente de vitimização. Um órfão vive num ambiente de perturbação, de angústia, de tristeza. Vive num ambiente de indiferença. O órfão vive num ambiente da falta de percepção da realidade. Mas esse não é o lugar que Deus tem para você. O lugar que Deus tem para você é um lugar de filho, é um lugar que você desfruta da proteção, do cuidado, da alegria, da paz que excede todo entendimento, e que você vai ao lugar da sua herança. Abraão olha e começa a contar as estrelas. Só que ele ainda tem uma dúvida. Interessante que o próprio Deus o conduziu para fora, mostrou o cenário, explicou. Mas quando ele teve mais uma dúvida, Deus disse: tem uma maneira de solucionar isso. Tem uma maneira de solucionar isso e trazer uma resposta para você. Qual? Você vai levantar um altar e oferecer para mim uma oferta. E Deus pediu 3 tipos de oferta para ele. É interessante nós entendermos que adoração e oferta traz resposta. Adoração e oferta traz resposta. Eu não sei se você conseguiu entender isso. Abraão está conversando com o próprio Deus. É Deus que está falando com ele. A revelação está sendo direta para ele. E quanto à herança ele não compreende. Deus diz: eu vou dar para você todas as coisas do Senhor. Como eu saberei que eu terei essa herança? E o Senhor diz: então, deixa eu te falar, quanto a essa pergunta, a resposta está na adoração e na oferta.
consegue entender a profundidade disso? A resposta está na adoração e na oferta. Pergunto para você: se o próprio Deus andava com Abraão, ele era amigo de Deus, pai da fé, conhecido como um homem que andava com Deus, por que Deus não respondeu pessoalmente para Abraão as suas dúvidas? Por quê? Porque a adoração é um princípio irrefutável de Deus. Deus não busca adoração, mas Ele busca adoradores. Amém. Essa foi uma chave que ficou na minha cabeça. Deus não busca adoração, Ele busca adoradores. E aí eu vou encerrar essa primeira parte da mensagem, porque essa aqui é só a primeira, fica no domingo que vem a outra. A Bíblia nos diz em João 4, 23 e 24: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora preste atenção no verso: porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Olha lá. O que Deus procura? Deus não procura adoração, sabe por quê? Porque no céu 24 horas Deus tem ininterruptamente adoração. Os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, de acordo com Apocalipse diz, eles estão diante de Deus dizendo 24 horas: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Deus não precisa da sua adoração. Deus procura você como uma adoração. A resposta não é o que você faz, é quem você é. Isso precisa mudar a nossa mentalidade. Para que ele quer essa adoração se o céu está cheio de adoração? Ele não está procurando adoração, ele está procurando adoradores. Adoradores. E não é possível ser adorador se eu não me reconheço como filho, se eu não me movo como filho, se eu não me movimento como filho, se eu não penso como filho, se eu não escolho como filho, se eu não trabalho como filho. Não é o que você faz, é o que você é. A igreja não é um palco de apresentação, a igreja é um lugar de filhos adoradores. Aleluia. Você não vem aqui no altar, ou você não faz em algum ministério para se aparecer, não. Você faz porque você é um adorador. Amém. A sua atitude, o seu comportamento, as suas escolhas, as suas decisões, o seu trabalho é o resultado da sua vida de filho adorador. Eu preciso que você compreenda isso. A igreja não é um palco, a igreja é um lugar de filho. Aqui é um lugar de filho. É o filho que entendeu o que é ser um adorador, que entendeu que o Pai procura seus adoradores. O Pai procura seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero concluir aqui, preste atenção nessa conclusão. Antes de você adorar, você tem que ser um autêntico adorador. Ei, não se trata do que você oferece, mas antes do que você é. O dia que a igreja entenderia
porque o altar do Senhor é santo. E quando eu falo altar, não estou falando só daqueles que adoram, cantam, fazem as coisas do palco. Eu estou falando do lugar onde Deus te colocou para servir. Não adianta você oferecer algo para Deus se você não é quem Deus procura. Entenda isso. Não adianta oferecer nada para Deus se você não é quem Ele está procurando. A oferta é vã, é inútil, é podre, cheira mal. Leia o capítulo 1 de Isaías. A Bíblia diz: por acaso eu vou aceitar vocês, o ajuntamento solene de vocês? Deus está à procura de adoradores. É esse lugar que eu quero ser, que eu quero viver, que eu entendi que ser filho é ser um adorador, ser adorador é ser a resposta daquilo que Deus procura. Ou você precisa ser aquele que Deus está procurando. Você acha que Deus, para confiar a Abraão uma nação, Ele não teria que experimentar primeiro Abraão? Você acha mesmo que Deus vai fazer isso? Deus prova primeiro os nossos motivos. Primeiro nós precisamos nos tornar confiáveis para Deus, para Ele nos confiar os seus tesouros. Eu vou repetir: primeiro nós precisamos nos tornar confiáveis para Deus, para Ele nos confiar os seus tesouros. Irmãos, isso aqui fez sentido demais para mim essa semana. Sabe por que Deus coloca a gente no deserto? Sabe por que Deus coloca a gente no estreito? Primeiro, para provar o quanto nós somos confiáveis para Ele. A pergunta que eu fiz para mim essa semana é: eu sou confiado para Deus? A herança que Deus tem para mim, eu já tenho condições dele confiar em mim? Me fez entender as duas vezes que eu ouvi Deus dizer para mim: se você tiver projetos sérios, que o objetivo for honrar o meu nome, eu pago a conta. Fez sentido, mano? Porque durante todos esses anos Deus estava me tornando confiável para Ele. E essa semana eu disse: Senhor, o Senhor paga a conta, porque o Senhor sabe que o Senhor pode confiar em mim. Eu entendi por tantas dores, por tantas tristezas, por tantos abandonos, por tantas frustrações, era Deus me tornando confiável para Ele. Oh, presta atenção: as dores no deserto que você está enfrentando, é Deus te preparando para você estar qualificado para Ele. Deus não confia os seus tesouros a qualquer um. A Bíblia diz que Ele não lança pedras a porco. E a forma de Deus nos preparar é nos colocar no crisol dele, para a gente estar pronto para aquilo que Ele quer fazer. Você é confiável para Deus? A pergunta hoje é essa: você é confiável para Deus? Se você tem consciência de que você já é um adorador e não é mais adoração que você pensava que é uma adoração, deixa eu te falar uma coisa: as bênçãos de Deus estão correndo para te encontrar. Sabe por quê? A Bíblia diz: os sinais seguirão os que creem. Eu não preciso correr atrás da bênção, não. Para quem se posiciona no lugar de filho, que é um adorador, a bênção corre atrás de mim. Ela vem e eu não encontro, ela me procura, porque eu me tornei confiável para Deus. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Eu não estou pregando nada da minha cabeça, não. Eu estou interpretando a palavra pelo Espírito Santo para nós, para nosso chamado diante de Deus. Lucas 16, 10 a 12, o texto diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes
Você tem que se tornar confiável para Deus, para receber os tesouros dele. Meu Deus, você precisa entender isso. O adorador autêntico, ele submete ao processo de Deus. O adorador autêntico é aquele que decidiu sair do lugar da circunstância e se mover na realidade do céu. Aquele que decidiu sair da tenda e olhar e se mover para aquilo que Deus está dizendo. O adorador autêntico é aquele que entendeu que o chamado de Deus é sobre quem Ele é e não o que Ele faz. O adorador autêntico é aquele que se tornou confiável para Deus. Eu quero convidar para você ficar de pé. E eu quero que a gente olhe nesse momento e você se perceba neste lugar. Quem é você? Talvez você viveu até hoje confundindo adoração de adorador. E talvez hoje você percebeu que por mais que você se esforçava, todo o seu esforço era apenas uma performance. Mas você entendeu hoje que não é sobre o que você faz, Deus está procurando é você. A oferta é a gente, a entrega sou eu sou a entrega. Não é o que eu faço que eu ofereço a Deus, é quem eu sou que eu entrego a Deus. O que você vai fazer com isso? Talvez você tenha vivido escolhendo as coisas com órfão. Mas hoje Deus te chama para você assumir o lugar de filho. Não é entender que é filho, é ser filho. É ser filho, é agir como filho, é fazer como filho. É isso. Ô, irmãos, hoje é dia de ceia, a mesa está preparada, mas essa mesa é para filho, essa mesa não é para órfão. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto me receberem, lhe darei o direito de se tornarem filhos de Deus. Pai tem mesa para filho, pai não tem mesa para órfão. Esse é o Evangelho, que não é resultado daquilo que eu ofereço, mas é daquilo que eu sou. Hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, me lembrei de uma música antiga. Eu acho que eu vou voltar a tocar o violão mesmo. É porque os meninos ficam bravos quando eu falo assim: toca uma música aí que eles não estão acostumados. Aí eu vou tocar. Eu mandei arrumar meu violão de novo, vou medir nas palas de novo. Tem uma canção antiga que diz assim: ache em mim um verdadeiro adorador. Encontre em mim um verdadeiro adorador. Talvez hoje essa é a sua oração. Você entendeu que Deus está procurando você e não o que você pode fazer? A sua oferta só é aceita se você primeiro ser a entrega, ou for a entrega. Eu quero orar nesse momento, e eu vou fazer 2 momentos simultâneos aqui.
Porque eu não vou falar sobre dízimos e oferta hoje. Não vou. Porque se você não se reconhece como filho, você nunca vai entender o privilégio de ser um parceiro de Deus. Nunca vai entender. Se você acha que você está fazendo um favor para Deus, é justamente que você não percebeu que você é um adorador. Então, Gabriel, põe aí o dízimo e oferta, nós vamos cantar. E nós vamos cantar, e nós vamos dizimar e ofertar, e depois nós vamos para a mesa. E durante esse tempo, você se posicione no lugar de adorador. Essa é a única fala que eu tenho para você hoje. Nesse momento final, se coloque no lugar de adorador. Como dizimista, como ofertante, como alguém que se percebe o quanto Deus amou e o que Deus tem feito por si mesmo, por você mesmo. Enquanto a gente canta, você tem a oportunidade de consagrar os seus dízimos e a sua oferta. Lembra que eu disse? Respostas para as dúvidas vêm de adoração e oferta. Foi assim que Deus falou para Abraão: Abraão, prepara o altar, prepara a oferta e me oferece que eu te respondo. Você tem a oportunidade de se colocar nesse lugar, de como adorador, se colocar no lugar de adorador, ser a oferta de Deus. Amém. Em nome de Jesus.